Análise de bolsa, dia 14 de setembro de 2016. Eu tinha dito que o meu favorito era fazer esse amarelo, né, que era o Crash de 2007. Por quê? Porque foi o que o Gold estava fazendo, né, e a gente sabe que o Gold estava um mês na frente do Bovespa, né? É o mesmo gráfico, só que o Gold estava um mês na frente. E o Gold tinha exatamente essa figura aqui, né? E depois disso aqui, né, o Gold fez isso tudo, né? Tudo isso aqui é igual ao Gold, ele subiu e depois ele fez esse crash. Só que aconteceu, passou, né? O que eu digo passou? Passou o tempo e não fez o crash. E aí, eu fiz um segundo vídeo sobre o crash, que a única coisa contra o crash era a Copa de 2009 que continuava perfeita. Então o mercado podia escolher 2009 em vez de escolher 2007. E aí a gente vê que realmente estava fazendo 2009, olha lá, as 4 laranjas são idênticas a essas 4 laranjas. Com a perfeição ainda do preço, né? O preço também era muito parecido. E aí aqui na roxa a gente tem um candle muito forte para baixo que aborta essa figura de 2009. Quer dizer, aí vem isso que eu queria dizer também. Acredita até que erre, né? Sem essa frase a ferramenta fractal não serve para nada. Então, aqui ó, eu zerei minhas compras, nesse candle forte para baixo. Claro que podia voltar a subir e ter sido um candle do dia, né, e voltar a subir. Mas, como fez um candle que não existia aqui, né, era reto para cima até o 62, e aí fez o candle, eu zerei as compras. E eu não perdi nada, né? Saí até ganhando uma merreca. Por quê? Porque eu estava comprado por aqui, né? Porque depois que não fez 2007, eu já fiquei pensando em 2009. Mas também não ganhei nada, né? Foi uma merreca lá, R$200, whatever. Então, aí o que aconteceu depois? O que está acontecendo agora? Olha lá. O que eu acho que está acontecendo é que está fazendo 2007. Quer dizer, ele passou, me deu uma enganada, né? Copiou 2009 e um pouco mais em cima ele está fazendo 2007. E aí, por que eu digo isso? Olha lá, vamos olhar os candles, olha lá, um candle forte, olha lá, um bolinho, um candle forte em 2007, olha lá, o mesmo candle, olha lá, fecha perto da mínima, olha lá. O segundo candle, o que é? Uma volta, olha lá, faz um pavio e volta, olha lá, mostrado pela roxa. E depois um candle forte vermelho de novo, olha lá, um candle forte vermelho de novo. E aí começa o bolo, né, que eu falo, né, olha lá, na amarela, isso aqui é hoje, né, esse candle é hoje, ele está fazendo, quer dizer, seria uma volta. Aí eu botei 58.500 aqui, por quê? Porque se você medir essa queda toda aqui tem 6.000 e essa queda aqui tem 4.000. Então o que eu estou imaginando é que a figura toda ela é 30% menor do que essa. Então 30% menor dá nos 58.500 o bolo, né? Seria mais ou menos fazer essa figura durante 9 dias e depois fazer um mini crash, né? Não sei se pode ter acesso, mini crash, né? Dá para ser chamado de mini crash porque são 6 dias, né? Aí é óbvio que pode não fazer em 6, pode fazer em 8, pode fazer em 9, não é obrigado a cravar os dias. Mas como tá cravando os dias, né, nessa queda, então se cravar os dias são 6 dias para fazer o fundo, né? Sendo que o último candle muito forte com pavio muito forte, né? Também não é obrigado a repetir o candle, mas como está repetindo, então, e o pavio é um sinal de inversão, né? Então, e aí seria entre 51 e 52, óbvio que não dá para precisar ser 52 e 51, mas é ali entre 51.500 e 51.800 o favorito, né? Mais uma coisa que corrobora com essa figura do Bovespa de futuro é a cópia do Gold. Aqui do lado esquerdo o Bovespa, do lado direito o Gold. Então olha lá, um Uzinho, né? Um Uzinho do Gold um pouco mais fundo, né? Do Bovespa um pouco mais raso. Depois a queda, olha lá, depois a queda. Eu até botei a volta logo aqui, porque eu não tinha olhado 2007 e pelo Gold a volta era já imediata, né? Mas ele está copiando muito mais 2007 do que no detalhe, né? Porque no resto é igual, né? Olha lá, o Gold sobe, faz o bolo e tem a queda forte. Então sobe, faz o bolo e a queda forte. Então, além da gente ter
lá em 2007, a gente tem no Gold de novo, né? Porque o Gold tinha feito aqui, mas repetiu aqui, né? Aqui o Gold pelo Gold, né? Eu já tinha falado dessa figura, né? Então preta com preta essa queda, preta com preta essa queda, sobe, cai para roxa e aí alta lá para 1460. É um número que eu já estou esperando, esse 1460. Ele bate essas projeções também com geometria comportamental, que é você jogar os fibros para cima. Então eu acho esse 1460 muito importante. Eu acho que não vai passar direto no 1460, vai fazer algum bolo, alguma queda, mas óbvio que pode passar direto. Mas eu acho que não vai passar, eu acho que vai trabalhar no 1460, não sei o quanto cai, e depois tende a ser mais reto para cima, lá para 1700, 1800, que é onde acaba a alta do Gold. Aqui o petróleo, para mim o petróleo é o mais difícil, né? Por enquanto está sendo o mais difícil. Porque tinha essa simetria laranja, olha lá, era daqui sair para cima, mas ele para no meio, ó, que é essa parada aqui, que não tem desse lado aqui, né? Ele faz algo que não tem, mas não desconfigura a figura. Não desconfigurou a alta, né? Que seria a simetria jogar lá para 58, 59. Né? Que é, por coincidência, onde passa a tal da média. Né? Petróleo, a gente tem mais uma coisa que corrobora com essa alta, que é a Copa de Petrobras, só que Petrobras está na frente, né? Então olha lá, laranja desabou, olha lá, laranja desabou para outra laranja, sobe para essa laranja aqui, né? Depois cai para a última laranja, olha lá, cai para a última laranja. Muito parecido, né? Tudo parecido, tamanho, tempo, forma. E sobe, cai, olha lá, sobe, cai para roxa, sobe, cai para roxa. E aí, o que eu estou imaginando quer dizer, sobe, cai para roxa, né? Então a gente estaria nesse bolo aqui ou nesse bolo aqui. Difícil você precisar exatamente onde está, né? Mas eu até botei errado. A roxa não seria aqui, né? Seria mais para cá, né? Então a gente estaria nesse bolo aqui do petróleo. O petróleo, eu até botei ele subindo, mas ele voltou a cair. Quer dizer, não tem problema nenhum, né? Isso é até um W, né? Então eu ainda estou vendo o petróleo lá para 58, 59. Aqui o café, o que eu estou imaginando para o café, isso aqui é a casinha do café atrasada, né? O Gold e o Bovespa já tinham feito, eu falava disso, que a compra era café. Eu comprei café por aqui, por causa dessa casinha e dizendo que estava atrasado. O café subiu bem, eu zerei uma boa parte por aqui, ele ó, já caiu. Eu continuo com alguma coisa porque eu estou um pouco na dúvida se o café realmente vai fazer essa queda que eu desenhei aqui, mas o que tem depois casinha do Gold é essa figura aqui, né? O Bovespa não tem isso aqui, que esse é o Crash 2007, o Bovespa está fazendo mais na frente. Então fica a dúvida se o café copia Bovespa ou copia Gold, mas de qualquer maneira, o geral do café eu acho que é para cima, né? Ele tem um fundo arredondado, que eu falei que é uma das figuras mais fortes que eu conheço. Eu nunca vi um fundo arredondado, o ativo parar no meio e voltar a cair forte. É um fundo muito, muito grande, arredondado, então tende a subir muito mais que isso. Que é o que a figura maior também corrobora, eu vou até mostrar essa figura mais na frente. Por isso que eu montei uma parte do meu lote sempre na compra do café. Aqui o dólar, eu continuo vendo uma figura monstra de topo, né? Que é essa aqui, ó, que eu estou passando o mouse, né? É um M gigantesco, né? Mas ele tende a segurar perto do B, né? Não quer perder esse fundo, né? Mas não desconfigurou a figura de topo, né? Para mim isso é uma figura de topo e vai jogar para baixo, que é o que a figura maior do dólar também diz, e é aquela história que eu falo que você pode imaginar bolsas e commodities no mundo, né, contra o dólar. Então quando o dólar cai, as bolsas e commodities sobem, e quando o dólar sobe, bolsas e commodities caem. Isso encaixa muito bem, né? As pessoas falam que é isso, que o Gold é que faz isso, mas não é. Se você olhar o histórico, as bolsas são contra o dólar, menos o S&P, porque o S&P é a bolsa que tem relação com o dólar, né? Então quando o dólar sobe, o S&P sobe, quando o dólar cai, o S&P também sobe. É uma bolsa que praticamente só sobe desde 2009, né?
Então é a única bolsa que tem uma exceção em relação a essa simetria em relação ao dólar. Aqui é China, né? Eu já tinha mostrado esse fractal, ele continua numa perfeição incrível, né? Incrível, só que chegando ao final do bolo, né? Você pega lá as três laranjas, lá são as três laranjas, é claro que essa aqui é uma figura maior, não tem problema ver mais de cima, mas na forma é perfeita, né? E aí, depois, essas duas laranjas é o cúmulo da perfeição, né? Porque sobe quase o mesmo tanto, né? Faz os dois topos laranjas e aí cai forte, olha lá, cai forte. Essas duas azuis, o cúmulo da perfeição, né? Porque são dois fundos, olha lá, menores, olha lá, faz exatamente os dois fundos menores e espanca para cima. Olha lá, os dois fundos menores e espanca para cima. Depois no amarelo ele cai embolado, olha lá, cai embolado, faz duas roxas, olha lá, as duas roxas aqui, e sobe para as duas vermelhas, olha lá, duas vermelhas. E até botei verde aqui, mas não é azul, né? Azul escura. Então duas vermelhas e azul escura, duas vermelhas e azul escura. Depois da azul escura, outra queda, olha lá, outra queda, sendo que é a última queda, né? Olha lá. Então, a queda da China nos finalmente. Eu estou imaginando, de repente, ela vir para essa média verde aqui, ó, e depois começar uma alta fortíssima. Essa alta fortíssima é uma alta que tem depois do crash de 2007, então é a alta que o Bovespa faria, né? De repente, aí o quanto a China parte na frente ou vice-versa é que fica a dúvida, mas tudo, né, mostrando que depois dessa baixa do Bovespa, a chance de uma alta forte é muito grande. Aí eu termino aqui com a figura do dólar, né, a maior de todas, que é a que eu digo que controla tudo, né, sendo que as bolsas e commodities fazem o inverso, né. Então, olha lá, laranja para vermelha, olha lá, laranja para vermelha, e depois espanca para cima. Laranja para vermelha é a queda do dólar, que seria alta nas commodities e nas bolsas, e depois o dólar espanca para cima, que seria o Bovespa e as commodities caírem, né. Aconteceria mais ou menos em 2017,5 o topo, entre 2017,5 e 2018, e depois baixa no Bovespa até 2023 e alta no dólar. Esse é o dólar lá de fora, mas o nosso dólar vai acompanhar, obviamente. E aí o café, inverso ao do dólar, né, no mesmo tempo, né, uma figura maravilhosa, né, do dólar também, e segue perfeita, né, olha lá, o fundo no azul, uma subida e um zigue-zague. A gente já está, né, nessa subida, né? Uma subida e um zigue-zague, e depois uma alta fortíssima, que é isso aqui, é a queda do dólar. Depois uma queda fortíssima do café, essa aqui, né, que eu nem botei cor aqui no final, que é a alta do dólar. Quer dizer, o café é exatamente o inverso àquela figura do dólar, e o resto todo acompanhando essa figura do café, né? Bovespa, S&P e as commodities, oil, gold, etc. Tudo que eu falei lá é futuro e está sujeito àquela frase, né? Acredito até que erre. E aqui é uma análise de presente. Uma LTB, né? Uma LTA amarela que foi perdida e deu venda. Por isso que a seta é vermelha. Aqui agora vendido. Essa linha laranja é uma aqui agora mais consistente, né? Mais longo. Se você quiser vender depois desse, não tem problema nenhum, é problema seu. Mas o setup vende nessa amarela. Se perder a laranja, o setup vende mais. Aqui, ó, além de perder a amarela, perdeu o fundo da roxa, né? Seria uma nova venda. E para dar uma compra, ele teria que... vai ser no bolo, né? Se fizer realmente o bolo, vai fazer um zigue-zague, vai criar uma linha, né, no bolo, ou melhor ainda, você pode botar um candle fechando acima do bolo, daria compra. Eu acho melhor que quando faz uma congestão, eu acho melhor você esperar romper. Obviamente, esperar romper e fechar acima, né? Só romper, você vai correr um risco seríssimo de ser estopado, do bull trap, né? Que é a armadilha do touro. E aí os contratos, 60 mil comprados, uma posição fraca, né? Mas, na verdade, não são, eu nem sei quanto era, eu não olho há uns 3 dias, mas eu sei que estava em torno de 60, entre 60 e 70. Não acredito que esteja abaixo de 60, mas deve estar próximo.
De qualquer maneira, é uma posição fraca, mas ainda comprado. Aqui eu queria mostrar só que falam muito, né, no Globo News em pauta, né, que o importante é o Brasil retornar à confiança. Senhores, como é que o Brasil perdeu a confiança se é high histórico, olha lá, high histórico de posição dos estrangeiros na Bolsa? E a Bolsa é o maior risco de todos, né? É muito mais risco você comprar a Bolsa do que você comprar a economia real, né? E, olha lá, continua subindo. Aí até me falaram aqui que agosto, né, foi venda dos estrangeiros, aí eu fui olhar, olha lá, aí eu escrevi isso, né? Agosto pode ter sido queda, mas olha lá, não dá nem pra ver, né? Na posição geral não dá nem pra ver. Isso é a posição dos estrangeiros em papéis. Eu não gosto muito dessa posição em papel, por quê? Porque olha lá, o Bovespa caiu muito e a posição de papel não mostrou, né? Mas, olha lá, aqui o Bovespa caiu, a posição caiu. Aqui o Bovespa subiu, a posição subiu. Então é o seguinte, na média, isso continua acertando. Não pegou essa venda, mas é melhor, é o seguinte, é melhor eles estarem comprados para uma alta do que eles estarem vendidos. E eles estão totalmente comprados. Então isso corrobora com a alta que eu estou falando forte do Bovespa, né? E aí, lá em 17,5, 18, de repente, uma venda muito forte dessa posição de papéis dos estrangeiros. Então é isso.